participando. Eu gostaria que você que está aí fechasse os teus olhos e vamos falar com Deus por um momento e pedir para que o Espírito Santo venha nos iluminar, trazer uma direção para esta hora, para esta noite. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos agradecendo e eu te peço que o Senhor esteja nos trazendo aquilo que é da tua parte para esta hora. Tira, Senhor, todos os impulsos contrários, aquilo que não provém do Senhor, aquilo que não é da tua parte, e coloca aquilo que é justo, aquilo que é do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá. Agora eu consegui, tive um probleminha aqui de ajuste, mas já estou conseguindo já colocar a coisa em ordem. Bem, irmãos, quando a gente está buscando Deus, o que é buscar Deus? O que é buscar Deus de fato? Buscar Deus de fato, de verdade, é quando nós estamos realmente entendendo quem é Deus e o que Deus requer de nós. O que é que Deus requer de cada um de nós? Essa é a pergunta. Será que Deus está querendo que eu aprenda mais dele, a respeito dele nesta noite? Para que eu possa compreender realmente a absoluta vontade do Senhor para a minha vida? Presta atenção numa coisa. Nós temos que fugir dos parâmetros que são errados. Nós temos que fugir das coisas que não dignificam, das coisas que não elevam, das coisas que não trazem nenhuma valia para a nossa vida espiritual. Quando eu estou entendendo isso, eu estou me abstendo daquilo que é fuga. O que acontece com a gente muitas vezes? Nós estamos muitas vezes numa fuga. Numa fuga. Muitas vezes a gente quer Deus de uma forma, mas não estamos querendo tanto ainda aprender sobre Ele. Porque para ter Deus em nossa vida, nós temos que realmente estarmos decididos a abrir mão de muitas coisas. Sabe o que acontece muitas vezes? Nesse processo de fuga, de tentar encontrar Deus do nosso jeito, nós estamos muitas vezes caindo em territórios perigosos. Estamos entrando em fontes perigosas. Aí lembra, sabe quando você começa a dar passos de impulso? E esses passos levam você a situações, a pessoas, a momentos que são ruins, momentos que não trazem paz para você, momentos que não elevam a vida com Deus. Então, o que acontece com isso? O que você quer nessa hora? O que te traz, o que te move vir até aqui? O que te trouxe até esse momento? Esta é a pergunta. Você veio aqui porque você quer apenas resolver uma situação? Você veio até aqui porque você quer talvez cuidar de alguma questão que esteja pendente? Ou você de fato está querendo entrar naquela dinâmica do Espírito Santo para a compreensão da palavra dele? Aí que está o ponto. Compreender e agir de acordo com aquilo que ele diz. Eu quero colocar um versículo. Esse versículo eu quero hoje trazer para que nós possamos compreendê-lo de uma forma bem agradável, nada pesado, tá? Uma coisa que seja bem tranquila, que seja bem, vamos dizer assim, uma maneira que a gente possa compreender. O que é que o Senhor quer comigo? Você já fez essa pergunta? O que é que Deus está querendo com tudo isso que está acontecendo do meu lado, na minha vida? O que o Senhor quer comigo nessa situação que eu estou vivenciando agora? O que é que Deus está querendo mostrar? Entendeu? Essa é a concepção do que nós devemos começar a pensar. O que é que Deus está querendo nos mostrar com todas essas circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida? Será que Deus está me chacoalhando de uma forma que eu não esperava, a trazer uma coisa que eu não estava esperando para a minha vida? E esta coisa que eu não estava esperando está mexendo com toda a minha rotina, está mexendo com todos os meus sonhos, está mexendo com todas as minhas vontades. Eu quero te dizer uma coisa. Pode ser que Deus esteja te levando a um nível mais profundo. Um nível mais profundo e intenso de intimidade com Ele. Agora, para chegar a essa intimidade com Deus, é necessário a gente ter uma disposição. Nós temos que fazer o quê? A nossa parte.
E aí é que está a situação que muitas vezes, e as pessoas elas não querem muitas vezes fazer a parte dela. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter que deixar de fazer o que você queria. Você vai ter que deixar de fazer o que você muitas vezes achava legal ou interessante para começar a entrar naquilo que Deus quer com você. Eu quero colocar um versículo que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 1. Diz assim: portanto, visto que temos este ministério pelo quê? Misericórdia. Presta atenção. Você não é digno se não for pela misericórdia de Deus. Este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Presta atenção. Não podemos desanimar. Não podemos abandonar aquilo que a palavra diz, aquilo que o Senhor está dizendo ao teu respeito. Nós não podemos deixar de lado aquilo que Deus está mostrando para você. O que o Senhor está mostrando para você hoje? O que o Senhor quer com a tua vida hoje? O que Ele está querendo trazer de uma forma profunda para você nesta hora? Talvez você esteja passando por situação tão difícil, tão humanamente falando, tão contrária àquilo que você queria. E muitas vezes essa situação está mexendo com toda a tua força. É quando a gente vai lá para o chão, é quando a gente cai, é quando a gente pede misericórdia. Então é justamente por esta misericórdia do Senhor que Ele vai começar a agir na tua vida. É quando você começa a compreender que Deus está querendo trazer algo da parte dele para você que você não estava compreendendo. É quando você começa a assimilar o que o Espírito Santo está começando a trazer que antes você não compreendia, não via. Você não tinha claridade naquilo, você estava obscuro, você não estava entendendo. Os caminhos estavam escusos, os caminhos estavam contrários àquilo que Deus queria. E de repente acontece um chacoalhão e Ele começa a trazer você para mais perto. Ele começa a mover o sobrenatural. Ele começa a permitir que algumas situações aconteçam para que você comece a entender então quem é Deus na sua vida. E nessa dinâmica do Senhor, é onde que nós começamos a ter um encontro mais intenso com Ele. E talvez seja essa a maneira que Deus está encontrando para querer hoje falar com você. Porque se você continuar dessa maneira que estava, do jeito que estava, as coisas como estavam indo, você talvez não chegaria a lugar nenhum. Mas da maneira que você começou então a se dispor, a permitir que Deus trouxesse algo da parte dele, você começou então a entender que Deus começou a mostrar algo que você não compreendia. E talvez seja isso que o Espírito Santo está querendo fazer hoje. Vamos entender um pouquinho mais. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 2, diz assim: antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Presta bem atenção numa coisa. Procedimentos secretos e vergonhosos. O que é que nós fazemos no obscuro, quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos longe? O que seria vergonhoso se fosse passar um telão da tua vida naquele dia, na hora do juízo, mostrasse tudo que você fez, tudo que você não fez, tudo que você pensou, tudo que você falou? Como que você ficaria se fosse exposto tudo isso? Você passaria vergonha das coisas que são secretas, que só você pensa saber? Ou você ficaria de uma forma muito assustado com aquilo que você fez, daquilo que você disse, daquilo que você falou e da qual Deus, Ele sabe. Ele já sabe tudo que nós pensamos ou falamos antes mesmo de nós pensarmos ou agirmos. Então diz ali que procedimentos secretos e vergonhosos. Isto afasta a presença de Deus. Tá? Não usamos de enganos, nem torcemos a palavra de Deus. O que é torcer a palavra de Deus? É começar a adaptar a palavra à sua vida. Mas do teu jeito, não você se adaptando à palavra. Você quer mudar a palavra para fazê-la chegar até você de uma forma que você se adeque. Não
você se submetendo a ela, mas a palavra se adequando a você. Mais ou menos isso, trocando a palavra é a palavra de Deus se adequando aos seus modos, ao seu modo operante, ao seu modo de agir, ao seu modo de fazer. E isso é um engano. É isso que está muitas vezes travando todos os caminhos na sua vida. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós colocamos diante de qualquer situação, estamos passando por um processo de avaliação em Deus. Tá? Pensa o seguinte, se nós estivéssemos há mais tempo recorrido a andar juntamente nesta palavra, a buscar esta palavra com uma intensidade mais próxima daquilo que Ele quer, daquilo que Deus espera, como é que nós estaríamos hoje? Muitas vezes nós estaríamos num campo muito mais fértil que este que nós estamos pisando agora. Talvez se eu tivesse ouvido Deus lá atrás, parado de ser teimoso, rebelde, e andado na contramão daquilo que Ele fala, talvez hoje eu estaria numa situação muito melhor, muito mais confortável daquilo que Deus quer da minha vida. Muitas vezes nós estamos andando em terrenos perigosos e achando que muitas vezes isso não vai refletir diretamente na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que isso não vai trazer alguma consequência, mas aí é que está o equívoco. Nós temos que começar a analisar. Poxa, eu estou participando de batalha espiritual, eu quero salvar a minha vida, a vida da pessoa que está comigo, eu quero buscar Deus na palavra, eu quero me adequar àquilo que o Senhor quer comigo. Mas vou te falar uma coisa, tem que ter um verdadeiro quebrantamento. Tem que ter realmente uma renúncia sincera. Querer andar nos padrões de Deus precisa se abster das coisas que são enganos, daquilo que a palavra condena, daquilo que o Espírito Santo nos mostra que não é certo. Vou ler novamente. Antes, aquele que anda da verdade, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. A nossa consciência precisa ser uma consciência que está realmente lutando contra os padrões desse mundo. Aquele que anda nos padrões desse mundo, ele está se afastando de Deus. Aos poucos, ele está cada vez mais longe daquela premissa de andar com Deus. Por quê? Porque os padrões desse mundo destroem, aniquilam toda a consciência de Deus em nós. Como é que se troca isso em palavras? Ou seja, quanto mais nós fazemos aquele pecadinho, aquele pecadão, aquela situação de engano, mais nós estamos nos afastando do padrão de Deus. E quanto mais longe nós estamos do padrão de Deus, mais nós atraímos consequências ruins sobre nossa vida. É aí que está a chave para que nós possamos então compreender o que Deus está dizendo. Nós precisamos afastar dos procedimentos que são enganosos. Nós temos que se afastar das coisas que não edificam, das coisas que não trazem coisas boas para nós. Começar a colocar as claras, a verdade da palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados. A palavra do Senhor mostra que o inimigo ele é astuto, ele é enganoso, ele é enganador, ele é aquele que está sempre tramando, ele está sempre ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para colocar as mãos na sua vida. Agora, para que isso possa acontecer, só se nós, de fato, nós nos tornarmos negligentes totalmente, nós queremos fugir daquilo que a palavra diz, para andarmos na obscuridade, na mentira, nos enganos, e consequentemente nós atrairemos essas consequências sobre nossa vida. Como é que eu vou me libertar, pastor? Como é que eu vou arrebentar esse mal da minha vida? Temos que mudar a nossa maneira de pensar. Temos que ajustar os nossos pensamentos com a vontade de Deus. Para isso, muitas vezes, dói. Para isso, muitas vezes, vai ser tirado. Muitas vezes, o que nós achamos ser bom. Para que Deus coloque aquilo que é da parte dele em nós. Para isso, nós precisamos, de fato, estar realmente desejosos. É fácil? Não é fácil. Porque a carne, muitas vezes, ela quer uma inclinação maligna. A maioria das vezes, ou se não, 99,9%, a carne ela quer inclinação maligna. Ela quer fugir dos preceitos de Deus, da palavra. Ela quer andar por si só. Agora, isso não é religião. Não é querer viver uma religiosidade.
é querer viver dentro da palavra em espírito. É um espírito que vem da parte de Deus para a tua vida. É esse espírito que nós temos que atrair para nós. Se eu quero vivenciar a palavra, se eu quero buscar Deus na minha vida, eu tenho que renunciar àquilo que não provém dele. Toda mentira, todo engano, tudo aquilo que não presta, nós vamos renunciar. Eu não vou falar para você que eu sou super-homem, nem você é alguém com superpoder. Mas em Cristo, pela palavra, nós podemos se abster das coisas que nos fazem mal. Nós podemos mudar nossa maneira de agir. Podemos buscar não querer mais usar coisas que trazem enganos, coisas que distorcem a palavra de Deus. E quando isso começa a trazer, nós começamos a andar na luz da palavra. Começamos a andar na centralidade da palavra de Deus. E os efeitos disso começam a chegar até nós. Muitas vezes a gente está andando por caminhos ruins, caminhos perigosos, caminhos tortos. E Deus muitas vezes ele está só nos observando. Num dado momento, arrebenta. Num dado momento, quebramos a cara. Num dado momento a gente chega e fala, poxa vida, por que eu fui fazer tal coisa? Ah, se eu pudesse voltar e fazer diferente. Ah, se eu pudesse voltar lá atrás e fazer de outra forma. Mas essa outra forma, muitas vezes, até podemos corrigir algumas coisas, mas trouxeram consequências. Nos trouxeram consequências que estão hoje nos machucando. Tem pessoas que ainda vão assistir esse vídeo, que estão machucadas. E dizem elas mesmas que se pudessem voltar atrás no tempo, fariam diferente. Mas as consequências vão ficar, as marcas ficaram. Não é porque vai ter um renascer, uma renovação, que as cicatrizes elas são tiradas. Pelo contrário, as cicatrizes espirituais, cicatrizes na carne, as cicatrizes elas não vão desaparecer. Elas sempre vão estar ali para te lembrar dos caminhos que você tomou e que não levaram você para o caminho certo. Não levaram para você mais perto de Deus. E quando nós estamos andando nesses caminhos perigosos, escorregadios, é muito fácil a gente cair e se machucar. Por que você talvez esteja aqui? Talvez você já se machucou demais. Talvez seja a hora de pedir para que o Senhor agora faça a vontade dEle. Não a tua, não a minha, mas a dEle. Talvez seja a hora da gente começar a colocar os nossos pensamentos totalmente no Senhor, para deixar Ele reinar em nós, e não nós reinarmos em nós mesmos. E talvez seja essa a maneira que Deus permitiu para que você fosse sacudido e viesse até aqui. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 3, diz: Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Presta atenção. Se você está vivendo a palavra, mas a pessoa não consegue entender a palavra que você está falando, você estando em Deus, é porque a pessoa está encoberta. Está entendendo o que está querendo dizer esse versículo? O entendimento dela está distorcido. Você está lá, sabe aquela pessoa que você quer que ela acorde para a vida? Que ela se desperte e ela não se desperta? Você está falando de Deus, ela não quer nem ouvir falar de Deus? Ou quando você fala de Deus, ela ri, tira sarro? É porque o entendimento dela está encoberto. O que faz esse entendimento estar encoberto? O peso espiritual que está sobre ela. Quando há um peso espiritual, porque essa pessoa ainda ela não teve um despertar, ela não houve uma renúncia, não houve um arrependimento. Então esse peso espiritual tampa toda a maneira dela se comunicar com aquilo que é de Deus. Ela fica sem compreensão. E quando ela fica sem compreensão, ela só vai tomar atitudes que não levam ela para mais perto de Deus. Porque o que está agindo ali nela é o que sufoca. O que está agindo ali é o que trava o caminho dela. E quando eu então estou entendendo isso, eu começo então a entender que eu preciso fazer algo para que eu possa quebrar esse encantamento, vamos dizer assim, esse peso espiritual que está ali. Para quebrar esse peso espiritual, eu tenho que começar a buscar a face do Senhor. Você começa com oração, você começa a ouvir louvor,
você começa a se aproximar de Deus, você começa a ler a palavra. Mas é aquela pessoa que não quer. Você continua orando, você continua falando com Deus, você continua buscando. Num certo momento, aquela névoa escura, ela vai começar a se dissipar na vida daquela pessoa. Aquela névoa que está travando o caminho dela, vai começar a sair de perto daquela pessoa. Aí começa a movimentação da transformação. Quando você persiste, alguém tem que começar. Alguém tem que persistir. Alguém tem que fazer. Se a pessoa não tem força, você tem que fazer. Você não pode desistir. Agora, como é que você vai ajudar outra pessoa se você também não está nem você mesmo se ajudando? Você está mais fraco, muitas vezes, do que aquela que está precisando de ajuda. Tem gente que chega até a igreja e fala, pastor, eu quero ajudar fulano. Aí eu pergunto para ele, e você, como é que você está? Eu estou bagaço. E como é que você vai ajudar o outro se você não está bem? Então você tem que começar a buscar em Deus essa força para você estar bem. Então a palavra ela começa a se revelar para você. A palavra começa a te tirar do abismo, do buraco, da escuridão. A palavra começa a te fazer renascer para Deus. A palavra começa a te trazer de volta para o centro da vontade do Senhor. E é isso que precisamos acordar, para despertar em nós o centro da vontade do Senhor em nós. Agora, presta atenção. Se eu não acordar a tempo, o mal ele vai tomando conta de tudo. De você, da sua vida, do teu relacionamento, de tudo. Ele vai destruir. Então, tem que ter um despertar para que seja descortinado. Para que aconteça um romper. Para que seja aberta as janelas do céu, para que a glória do Senhor desça sobre tua vida. Está escrito. Por que é batalha espiritual? Presta atenção comigo. Batalha espiritual é porque a situação ela só discerne não fisicamente. Todos os acontecimentos que estão ao nosso redor, ela tem um cunho que é imaterial. É um cunho espiritual que você não vê, mas as consequências você sente. E se você não acordar a tempo, o que vai acontecer? Vai te destruir, vai te matar. Agora, pensa comigo. Em 2 Coríntios 4:4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que está causando essas trevas neste mundo é o espírito do anticristo que já está aí. É um mal que está destruindo aqueles que não chegam e não permitem que a palavra reine sobre eles. E quanto mais essa pessoa deixar esse espírito maligno se apropriar dela, mais fraco ela vai ficando, até o ponto de destruição. Agora, o que eu vou fazer, pastor, para que eu possa recuperar isso? Busca a presença do Senhor com toda a tua força. Vá à igreja, a igreja que fala contigo, a palavra onde é liberada na tua vida. Se aproxima para que o Senhor possa mudar as coisas que precisam ser mudadas na sua vida, as coisas que precisam ser rompidas. Faça isso enquanto ainda é tempo, para que você ainda tenha tempo de recompor a sua força, para que você possa não ser mais enganado por aquele que está agindo no mundo, que não quer que você veja o Deus desta era, o mal que está agindo na vida das pessoas, através da mídia, através das situações, através de pessoas, não quer que você tenha a luz do Evangelho. Então, quando eu começo a perceber isso, eu tenho que tomar uma atitude. Eu vou começar então a me despertar a fazer aquilo que a palavra diz e vou correr para que Deus faça a vontade dele na minha vida, antes que seja tarde. Enquanto você não acordar para isso, enquanto eu não acordar para isso, as coisas estão a perigo. Quantas pessoas que estão agora a perigo, que não estão mais suportando? E talvez seja você, alguém que você conhece, e você precisa hoje de uma inspiração de Deus para fazer com que haja uma mudança. A paz do Senhor a todos, a paz da Nuzi, a paz a Vanessa, a Nádia, a todos que estão participando. Eu quero deixar essa reflexão. O Deus desse século cega o entendimento de muitos. E se nós não acordarmos a tempo ou não fizermos nossa parte,
muitas pessoas serão destruídas por causa do entendimento que está obscuro na vida delas. Eu quero fazer uma oração e eu peço que você esteja compartilhando este vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe com mais alguém. Vamos fazer uma corrente do bem, de oração, de palavra, para ajudar outras pessoas. Eu gostaria que você estivesse me ajudando nesse processo de evangelização, compartilhando nas suas redes sociais, e vamos fazer a obra do Senhor juntos. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Eu agradeço, Pai. Eu peço por cada vida que está participando e por aqueles que ainda virão. Que o Teu poder possa estar indo de encontro a eles. E que sejam quebradas, Senhor, as barreiras. Que sejam quebrados, Senhor, tudo aquilo que não provém da Tua parte. Para que a Sua glória desça, reine sobre estas vidas. Eu agradeço, Senhor, no nome de Jesus Cristo, por cada um. E que o Teu poder esteja sobre eles agora. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe a todos. Shalom. Se inscreva no nosso canal, clique ali no sininho para você receber a nossa notificação, que em breve voltarei amanhã novamente, às 21 horas. Estarei aqui, 21 horas, tá? Amanhã, para trazer mais uma palavra até você. Seja muito bem-vinda, Danuzi. Compartilhe com seus amigos, tá? Eu entro todo dia aqui, 21 horas, para a gente fazer essas lives, trazer uma palavra, uma oração, e eu lido com a batalha espiritual, tá bem? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até amanhã, neste horário, às 21 horas, em nome de Jesus. Até mais. Shalom.